Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou falar sobre características e importância dos fungos e a respeito da morfologia básica, alguns elementos ligados à modificação e fálica. Todos nós sabemos que os fungos têm uma unidade básica do seu corpo, o talo, representado pela sua hifa, e aí as estruturas que são formadas que particularizam alguns grupos a partir dessas mudanças a respeito da morfologia, mudanças estas associadas a modificações ligadas a isso. Então, na aula a gente vai falar sobre aspectos gerais, importância, aspectos positivos e negativos, morfologia dos fungos, dando um apanhado geral, e depois nas aulas subsequentes iremos falar sobre a morfologia de cada divisão, a taxonomia dos fungos, os fungos pertencentes ao reino protozoa, fungos pertencentes ao reino cromista, reino fungi, e aqui os fungos pertencentes à divisão Ascomycota. Na verdade, a gente vai dar uma ideia geral dos fungos pertencentes ao reino fungi, do reino cromista e do reino protozoa. E aí a gente vai iniciar o estudo com os quitridiomicetos e os zigomicetos, as particularizações ligadas a essas duas divisões. Depois seguindo os ascomicetos, depois os basidiomicetos, que são grupos com bastante diversidade, com bastante número de representantes no ambiente. Os fungos, eles podem ser organismos tanto unicelulares quanto multicelulares ou pluricelulares. Todos os fungos, eles são eucariotos, ou seja, eles apresentam um núcleo envolvido por uma carioteca, e o seu micélio, o seu micélio, a hifa, é um conjunto de micélios, e essa hifa pode ser septada ou não. E essa septação seria uma forma de compartimentalizar a célula fúngica. Então, ela pode ser septada, assim como vocês podem encontrar representantes que têm um micélio, que tem uma hifa contínua, sem septos, sendo denominado de um micélio cenocítico. Todos os fungos, eles não apresentam pigmentos fotossintéticos, eles são ausentes, não apresentam plastos, ou seja, eles são heterotróficos, eles dependem de outros organismos para a sua nutrição. Eles são os grandes, junto com as bactérias, eles são os grandes representantes da decomposição do material orgânico ou inorgânico. Eles agem de diferentes formas, as diferentes espécies e gêneros de fungos, eles atuam na degradação, na decomposição, na transformação dessa matéria, dentre outras funções parasitárias, funções de fixação de compostos, de fósforo, No caso das bactérias, vocês vão ter a história da fixação, associações com plantas e fixação de nitrogênio. Então, nós temos uma imensa gama de funcionalidades ligadas aos fungos. Eles nutrem-se através da absorção, e é claro, e aí essa absorção, elas vão estar ligadas a um tecido vivo ou um tecido morto, uma relação de biotrofismo, Então, em um tecido vivo, ou de uma relação de saprofitismo em cima de um tecido morto, Então, células mortas de uma planta, uma serrapilheira, vocês terão fungos mineralizando os compostos que fazem parte dessa matéria e liberando para a natureza para que as plantas absorvam esses nutrientes, esses compostos inorgânicos e, de novo, haja essa ciclagem dessas várias categorias, desses vários elementos macro e micronutrientes que são lançados, mediados graças à decomposição orgânica. O ciclo reprodutivo desses fungos, eles podem ter um ciclo sexual ou assexual, lembrando que os ciclos sexuais, eles são, normalmente, são formas de combinação, que eles serão representados por uma etapa de plasmogamia, união de citoplasma, outra etapa de cariogamia, união de núcleos, e depois uma redução desse número de cromossomos, que seria a divisão celular do tipo meiose. E essas estruturas, essas células, esses esporos, que aliás, esporo é um termo genérico para os fungos, onde cada divisão que a gente vai estudar, eles são denominados de uma forma diferente, eles têm, eu gostaria que ficassem
associar-se dois pontos importantes. Um, que o esporo sexual é uma estrutura bastante robusta, com uma parede bastante espessa, e que confere uma resistência a esse fungo, ao ambiente. Por isso, é um esporo de resistência, é um esporo de sobrevivência. E esses esporos, a longevidade desses esporos sexuais, que cada célula, né, de cada esporo sexual, de cada grupo, vai ter a sua diversidade particular, oriunda da recombinação genética, esses esporos, eles apresentam, né, uma fonte de diversidade, uma fonte de variabilidade genética. É claro que a variabilidade, ela pode estar associada tanto aos propágulos fúngicos, aos esporos fúngicos, oriundos do ciclo reprodutivo, tanto sexual quanto assexual. Mas o que eu gostaria de frisar aqui no ciclo sexual, o segundo ponto, além de ser um esporo de sobrevivência, é um esporo que apresenta a combinação genética, um esporo em que, a partir do momento que a gente reflete que esse esporo apresenta esses esporos são diferentes e que são oriundos de uma combinação genética, esses esporos são as formas de atender as formas que biologicamente os vários gêneros, as várias populações de fungos têm de expressarem a manutenção da sua espécie, a perpetuação da sua espécie, né, a sua sobrevivência no planeta. Então, a partir do momento que o homem lança cultivares de plantas resistentes, falando dos fungos fitopatogênicos, ou quando você tem novas moléculas lançadas no ambiente, né, para controle desses fitopatógenos, por que eles não se extinguem? Não se extinguem justamente por essa diversidade atrelada tanto às formas sexuais quanto às formas assexuais, os propágulos dos esporos sexuais quanto os esporos assexuais. Então, existe uma indução para que alguma coisa aconteça biologicamente no núcleo desses esporos, desses fungos, para que eles permaneçam nesse ambiente. Os fungos, eles absorvem graças a modificações hifálicas, né, que podem ocorrer. Então, as hifas, né, desses fungos, eles têm modificações que vão permitir com que eles, deixa eu ver aqui o que aconteceu, vão permitir com que eles consigam se associar, né, ao substrato, e aí vão ter modificações hifálicas a partir dessas hifas, e aí permitindo com que eles consigam ter essa nutrição. Deixa eu pegar aqui um outro arquivo, que as imagens não... Aqui. Então, eu vou aqui em visualizar, apresentação de slides. Aqui, essa absorção desses fungos, né, vocês vão ter esse esporo que vai originar um elemento básico, né, o elemento primário, que seria essa primeira hifa, e depois essa hifa pode ter uma modificação, né, que é o que a gente chama de hifopódio, que é um elemento de adesão. Isso aqui é um exemplo de um fungo micorrízico, né, e depois ele pode penetrar. Um fungo micorrízico, ele penetra, ele tem uma relação íntima intracelular, né, com a célula, e ele também pode caminhar pelos espaços intercelulares, como vocês estão vendo aqui. Então, ele vai ter um arbúsculo, que é uma outra modificação hifálica, que vai permitir com que ele absorva nutrientes, compostos, que são úteis para a sua reprodução, para a sua multiplicação, já que ele não produz, ele é heterotrófico, ele não produz seu próprio alimento. E aí, no caso dos fungos fitopatogênicos, ao invés de arbúsculo, a estrutura que é formada é um austório, um elemento que vai absorver, e é claro, uma relação de desequilíbrio, em que o fungo vai... Deixa eu só arrumar aqui... se privilegiar, né, de uma maneira unilateral, fazendo com que caracterize essa relação com uma planta hospedeira. No caso de um fungo que é saprofítico, ele vai em cima dos resíduos das células, ele tem um elemento que faz com que haja transformação dos compostos que compõem essa matéria
matéria seca desse vegetal, dessa serrapilheira. É claro que não só vegetal, mas animais, todo quanto é tipo de matéria, orgânica ou inorgânica, vocês têm fungos que agem, obviamente que dependendo da natureza da matéria, a velocidade de degradação pelo complexo enzimático em que é bombardeado, né, em cima dessa matéria, oriundo desses fungos, vocês terão uma velocidade maior ou menor de transformação dessa matéria. Então, aqui é um exemplo, né, o que eu quero mostrar nesse slide é um exemplo da absorção desses fungos a partir dessa modificação enfálica. Aqui um outro exemplo ainda sobre a absorção, em que vocês vão encontrar, aqui no caso de um fungo fitopatogênico, ele tem, né, um zoósporo, que quando ele encontra o hospedeiro, reconhece o seu hospedeiro, a gente está falando de um fungo fitopatogênico, ele vai se encistar, ou seja, ele vai perder o flagelo, e aí ele vai iniciar, formar um tubo de penetração, vai formar um acressório, que é uma modificação dessa hifa. O tubo de penetração, em outras palavras, é uma hifa, em que ele forma esse bojo, vocês estão vendo aqui, um formato quase que convexo, né, sobre o tecido. Ele vai produzir uma enzima e diretamente vai degradar a parede, a celulose, a hemicelulose. Então, ele vai ter a enzima para degradar o componente químico ao qual a parede dessa planta é constituída. E aí ele começa a formar uma vesícula interna, começa a ter aqui um parasitismo, né, intracelular, depois intercelular, e começa a ter ramificações, né? Reparem que Phytophthora é um exemplo de um gênero, de um cromista, de um Stramenophylla, que ele não tem septação da hifa, né? Aqui na representação não tem uma septação. E aqui ele está penetrando, e aqui no momento que ele tem uma penetração intercelular, ele vai desenvolver um alçório que não está bem desenhado, né? Mas ele forma uma estrutura, uma conexão, que vai absorver os elementos. E à medida que ele vai avançando, ele vai causando essa morte. Então, aqui estaria representado pela morte da célula, porque a gente está tratando de um fungo, Phytophthora, um gênero de um fungo que causa doença de planta e que vai causar morte num tecido vivo. Então, ele tem um mecanismo de uma interação com a célula hospedeira, que é uma interação parasitária desequilibrada. Então, isso é um viés, né, uma relação de desequilíbrio, né, que causa morte celular. E aqui, agora, nesse segundo, no mesmo slide, eu coloquei propositalmente o caso de um fungo, né, micorrízico, em que ele tem uma relação agora harmônica, né, ocorre também, em ambos os casos, ocorre um parasitismo, ocorre uma interação, só que nesse primeiro caso aqui, nessa ilustração rosa, é uma relação de infecção, né, de uma relação, uma interação entre fungo e hospedeiro desequilibrada, e aqui uma relação harmônica, né, uma relação equilibrada, uma relação desarmônica, e aqui uma relação harmônica de um fungo micorrízico. Então, da mesma forma, ele forma um hifopódio, que é uma estrutura de adesão, para que a estrutura fique conectada na superfície da epiderme da planta. Ele se desenvolve por todo o tecido, né, aqui numa relação intercelular, intracelular, e aqui a formação do arbúsculo, né, aqui uma relação intercelular nos espaços intercelulares e intracelular quando ele penetra dentro da célula do hospedeiro. E aqui ele vai absorver os componentes. Só que o fungo, ele dá algo benéfico, ele dá fósforo, ele confere resistência da planta à seca, ele induz a planta a desenvolver mecanismos de resistência pós-infeccionais. Então, esse fungo, ele tem essa relação. Então, ele vai ter uma combinação da relação, dessa interação harmônica desse fungo micorrízico com a célula da hospedeira. Então, são as situações que vocês vão encontrar no campo. E falando agora, né, a gente falou da importância da reprodução sexual e que ela tem uma relação de sobrevivência, e lá no slide anterior faltou eu fazer o fechamento, de apontar da importância da estrutura assexual. Então, vamos imaginar assim, nos períodos em que nós temos as temperaturas mais favoráveis biologicamente, para o metabolismo desse fungo, o tipo de reprodução predominante vai ser o tipo de reprodução assexual, que ele baseia-se
essencialmente pela formação de estruturas assexuais, esporos assexuais, onde os esporos oriundos de uma matriz fúngica geneticamente são iguais a essa matriz, né? E isso vai fazer com que você tenha uma grande dinâmica de produção de propágulos em grande quantidade. Aí eu fiz o fechamento do raciocínio do slide anterior. E agora, nesse slide, nós temos o ciclo de vida de Pythium debarianum, né? Então, é um fungo que ele não tem, a hifa é cenocítica, né? Não tem parede celular, e esse fungo, ele tem como característica nesses dois ciclos, né? Um ciclo aqui que eu marquei em vermelho, um ciclo assexual e um ciclo sexual. Então, eu vou começar explicando para vocês o ciclo assexual. Então, essa hifa é uma hifa cenocítica, sem septação, é um fungo pertencente ao reino cromista, ou micota, ou Stramenoplan. Então, essa hifa, ela vai formar uma estrutura reprodutiva. Então, essa estrutura reprodutiva é chamada o esporangióforo, né? É a estrutura que sustenta o esporângio, né? Então, aqui eu vou colocar o termo que eu considero mais adequado. Então, o esporângio, e dentro desse esporângio vocês vão ter, né, uma massa plasmodial. Então, em alguns momentos, né, o choque térmico, por exemplo, as variações climáticas, elas podem induzir o fungo a se diferenciar. Essa zona, essa área plasmodial, ela vai se diferenciar. E ela forma essa vesícula, no caso do Pythium. No caso de Phytophthora, aqui mesmo, essa zona plasmodial, ele vai dar origem ao zoósporo diretamente. No caso do Pythium, condições ambientais, condições intrínsecas do gênero, eles induzem a formação dessa vesícula, e aqui essa área que antes era uma área, lembrem, né, uma área de tecido sem diferenciação, ele se diferencia e fica repleto dentro dessa vesícula de zoósporos. E esses zoósporos desses fungos, eles são biflagelados. Agora, né, eles têm 2 flagelos. E se é um zoósporo, quando essa vesícula ela se rompe no ambiente, no solo, ele é um fungo do solo ou um fungo aquático, vocês vão encontrar na água também, ele vai ter esses 2 flagelos que vai nadar no filme d'água até encontrar uma zona, uma rizosfera, que vai permitir com que haja a infecção. E aí, no momento que ele encontra esse hospedeiro, né, ele é um fungo parasitário, ele insiste. E esse significado da palavra encistamento do zoósporo nada mais é do que essa perda desses 2 flagelos. Então é lógico, né? Se ele vai encontrar o hospedeiro, para que vai precisar de um zoósporo para ele nadar? Ou seja, a questão da água aqui é um elemento extremamente importante. Agora, nós estamos num período de seca aqui no centro-oeste, então logo você vai ter um ambiente que é desfavorável às epidemias desse fungo, né? Porque ele depende da água para ele se locomover, para ele estar lá presente na solução do solo, mas nós temos algumas regiões, né, algumas áreas agrícolas em que essa água vai estar presente e que aí a epidemia vai se desenvolver, tá? E aí, no momento que ele insista, ele germina e forma essa hifa e volta de novo ao ciclo assexual. Então, durante os cultivos das plantas, geralmente, os danos provocados, as perdas provocadas nas culturas por agentes fitopatogênicos são provocadas pelo desenvolvimento de propágulos assexuais representados pela reprodução sexual. Certo? Então, quando você executa dentro de uma lavoura, né, dentro de uma cultura que você está implantando, que está cultivando, terminou o período de safra. O período de safra seria o período de colheita, o período mais favorável para o desenvolvimento da cultura. Nos períodos de entre-safra, os patógenos, como o caso do Pythium, começam a desenvolver um ciclo sexual. O que seria representado esse ciclo sexual? Seria representado pelo encontro de hifas compatíveis, hifas que originariam gametângios, tanto masculinos quanto femininos. Que nesse caso do Pythium, o gametângio masculino é chamado de anterídeo e o gametângio feminino é chamado de oogônio. Então ele vai se conectar, o anterídeo, a estrutura, os gametângios masculinos se conectam com o oogônio, transferem os núcleos, formam, né, uma ponte onde ocorre o que a gente chama de uma plasmogamia, união do citoplasma, né, tanto do anterídeo quanto
oogônio, os núcleos migram para dentro, né, do oogônio, aqui dentro, e inicia o que a gente chama de uma união de núcleos. E aí seria a segunda etapa da reprodução sexual, que a gente chama de cariogamia, né, ou cariofase. Então, ó, reparem aqui, ó, o anterídeo ele está vazio, por quê? Porque todos os núcleos ele migrou, ele enviou para dentro do oogônio. Então, a partir do momento que ocorre essa integração dos núcleos, tanto do oogônio com o anterídeo e ocorrência, né, aqui seria o que a gente chama de uma haplofase, né? Então ele é haploide aqui, e aqui ele se torna diploide, né? Porque passa a ser a 2N depois que houve a união de núcleos, né? O N de um se uniu com o N do outro. E aí eu gostaria de agora adicionar um outro termo, que seria o termo o oósporo, né? A oosfera aqui que está sendo colocado, o oósporo, fruto dessa união, né? Dessa união dessa integração desses núcleos. E aí, esse oósporo que fica dentro da oosfera, ou do oogônio, assim, né, por assim dizer. E aí, esse oósporo, né, tudo isso acontece nos períodos de frio, período de gelo entre os países. Vamos imaginar assim, vamos imaginar da fitóftora que infecta a soja. Então, o ciclo assexual se desenvolve desde o momento do plantio, em diferentes momentos, né, no momento do plantio que ocorre em novembro. Vamos imaginar que o término da colheita termina em fevereiro, aqui no centro-oeste, em Goiás, e aí entra o período de entre-safra, né? E aí, no período de entre-safra, no solo, nos resíduos culturais, nos materiais em decomposição, então vai iniciar o período de verão, outono, inverno. Nesse outono e inverno, que é um período mais hostil, né? Um período em que você não tem um hospedeiro no campo, o fungo vai começar a desenvolver o seu ciclo sexual. E aí ele vai germinar esse ósporo quando? Esse ósporo quando iniciar o período de safra, quando iniciar o período de chuvas. Em novembro, quando iniciar o plantio da soja, esse ósporo vai germinar e provocar uma epidemia de podridão de raiz, podridão de colo de soja. E aí você vai ter uma hifa, e aí essa hifa, né, formação de tubo germinativo, com seus vários núcleos, e aí você tem um período hostil, desenvolve o ciclo assexual. Terminou o período de safra, nos períodos de entre-safra, vocês vão encontrar o desenvolvimento dos ciclos sexuais, entenderam? Então, normalmente, essas questões dessas variações climáticas, mudanças, as estações do ano, elas vão caracterizar o desenvolvimento dessa combinação, né, que vai ocorrer dessa recombinação genética que é representada pela reprodução sexual. E vou repetir aqui. Então, essa estrutura, esse oósporo, ele pode ficar sobrevivendo até o período de safra. Então, nós temos vários anos, e essa longevidade varia de fungo para fungo. Aqui, você tem Pythium, que vai ter uma longevidade no campo, vai depender da população de organismos antagonistas no solo, que não vão degradar esse oósporo. É claro que ele tem uma parede mais espessa para impedir com que haja predação, por exemplo, desse oósporo, e ele consiga ter uma longevidade e consiga manter-se viável até o momento, né, que você vai ter uma outra planta, né, você vai ter uma planta alvo, né, de infecção desse fungo, tá, nos períodos mais favoráveis, períodos de verão. Então, reprodução sexual, período de inverno, reprodução assexual, período de verão, período mais favorável para o seu metabolismo. Então, isso aqui, a fase sexuada é uma estratégia de geração de variabilidade, de perpetuação da sua espécie, de quando você tem categorias, grupos de fungos, populações de fungos no campo, que você encontra, detecta com facilidade o desenvolvimento de ciclos de recombinação genética, que é a mesma coisa que reprodução sexual, isso é um mau sinal. Isso significa que o fungo está desenvolvendo algum mecanismo para a perpetuação da sua espécie, para a geração de variabilidade e formação desses propágulos de sobrevivência. Ao mesmo tempo que é um propágulo com variabilidade, também é um propágulo mais robusto, com maior possibilidade de sobrevivência no ambiente.
Então, esses fungos, eles têm um micélio haploide, no que a gente chama das formas inferiores, e tem um micélio com 2 núcleos, né, dicariótico nas formas superiores. As formas superiores, já vou, né, fazer a chamada aqui, os ascomicetos e basidiomicetos. E aqui, as formas haploides, vocês vão encontrar dentro dos grupos dos quitrídeos, dos zigos, né, nas fases iniciais. Então, a parede celular de todos os fungos é composta de quitina. É claro que nós temos uma variação. Então, a parede celular da fase hifálica, né? Da fase que tem hifa. Então, hifa vocês vão encontrar na grande maioria, é como se fosse a unidade do corpo desse fungo, e essa hifa, ela é composta de quitina, no caso dos fungos pertencentes ao reino Fungi, com exceção do Saccharomyces cerevisiae, das leveduras, que é composta de celulose, e dentro de um outro reino, aqueles que têm uma hifa cenocítica, que é o caso dos oomicetos, dos fungos pertencentes ao reino cromista, ou reino Stramenophylla, são fungos que têm celulose. Além de outros compostos, né, à base de carbono, complexos, que fazem parte dessa parede desse fungo. Esses fungos apresentam um sistema vegetativo filamentoso, né, composto de hifas, que se ramificam, formando um conjunto de hifas que a gente denomina de micélio. Então, micélio é um conjunto de hifas. Então, aqui, no caso da grande maioria dos fungos, eles têm essa parede aqui, ó. Então, aqui é a célula fúngica, ó. Tem 1, 2, 3, 4 células fúngicas, e elas vão crescendo, elas são haploides, né, então, elas não são 2 N's, elas são só N, e essas estruturas haploides, então elas vão formar uma estrutura reprodutiva, aqui representada por um conidióforo, as células conidiogênicas, que vão originar os seus conídeos. E esses conídeos, eles vão ter geneticamente a mesma característica de qualquer célula dessa hifa aqui, que vocês vão encontrar. Isso numa reprodução sexual. Aqui o que a gente chama de um ciclo parassexual, né, um ciclo, que esse ciclo parassexual, né, também é oriundo da reprodução assexual. Ele pode originar, né, variabilidade para esses fungos que só reproduzem assexuadamente. Então, vocês podem ter uma fusão nuclear, né, de uma célula, de um fungo pertencente ao mesmo gênero, e aí você tem uma recombinação mitótica. Então, eu falei anteriormente a respeito da recombinação, né, ligada à meiose, né, aqui é a meiose, e aqui eu tenho uma recombinação ligada ao processo de reprodução assexual, que a gente chama mitótica. Então, essas duas hifas, elas se unem a partir do momento que elas sejam compatíveis, e aí ocorre essa recombinação mitótica pelo ciclo parassexual. E aqui, você pode ter um outro fenômeno que a gente chama de haploidização, onde a hifa vai se desenvolver também, né? Então, ela é uma hifa diploide, ela pode ter uma fase, a neuplofase, né? Onde ela vai pegar e vai se fusionar com a hifa, gerando, né, uma variação celular in situ, né, dentro da hifa, e se isso aqui originar uma estrutura reprodutiva, os esporos oriundos dessa estrutura reprodutiva vão ser diferentes geneticamente. Então, são a fusão nuclear e a haploidização seriam duas fontes de variabilidade ligada à reprodução assexual. Então, eu estou desmistificando a cabeça de vocês no que diz respeito à questão que a gente achar que não existe variabilidade na reprodução assexual dos fungos. Existe. Então, existe um mecanismo, principalmente para aqueles fungos que só reproduzem assexuadamente, explicado pela fusão nuclear e pela haploidização. O número de núcleos dos fungos, ele varia, né? Então, os fungos pertencentes ao reino fungi, eles são septados, setorizando, né, aqui as células, e aqui reparem a presença, né, as formas superiores, que apresentam 2 núcleos, então eles são células dicarióticas, né? Então, o que acontece? Então, as leveduras, por exemplo, eles são todos unicelulares, eles não formam micélio. Vocês conhecem o Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces é um exemplo de um fungo leveduriforme, que a parede celular dele é composta de celulose. É a única exceção dentro do reino fungi, porque as leveduras pertencem ao reino fungi. Então, vocês vão ter um pseudomicélio, né, células que vêm meio que em cadeia sendo produzidas,
né? Que também é uma outra representação, né, do número de núcleos do corpo, do talo de fungos. Então, esse aqui pode ser tanto para leveduras, Saccharomyces, né, quanto esse pseudomicélio sendo formado. Vocês têm o caso dos zigomicetos, o caso dos cromistas, né, como eu falei, o Pythium, o Phytophthora, são fungos em que não tem parede solar. Então, eles são chamados de aseptados, ou fungos que apresentam uma hifa cenocítica, um micélio cenocítico nesse grupo aqui, tá? E aqui é o que caracteriza, seria o grande padrão desse micélio, desses fungos, né? O múcora, que é o que ele está falando, seria essa figura C. E aqui o agaricus, que é um cogumelo, penicillium, né? Aqui os fungos verdadeiros, né, D e E, seriam fungos que vocês vão encontrar aqui, podem pensar numa alternária, né, num penicillium, em que vocês vão encontrar a separação, os núcleos, né, individualizados, e a separação pelos septos. E aqui, a característica dos cogumelos, né, que eles apresentam esses grampos de conexão justamente nessa posição do septo. É uma estrutura muito interessante de se ver no microscópio. Se você raspar um cogumelo, fragmentá-lo e olhar a hifa desse cogumelo, ou então uma fase miceliada do cogumelo crescida em meio de cultura, vocês vão encontrar esse grampo de conexão formado, que é característica dos cogumelos, que ajuda a gente no microscópio, olhando a hifa, identificar esse basidiomyceto, esse macrofungo. E aqui, né, um micélio que tem vários núcleos, que aqui ele está representando pelo penicillium, né? Mas você pode também ter penicílio também monocariótico, né, ou ou com vários núcleos, né? Então, pode ser dicariótico ou policariótico, né? Com 3, 4, 5, né? Di, a gente está falando que são 2 núcleos que vocês vão encontrar. Então, o reino fungi, todos os fungos, se olhar na hifa, eles têm um septo, um núcleo, isso com exceção, é claro, das leveduras, repito, isso, eles têm a hifa septada. No caso dos fungos pertencentes ao reino cromista, a hifa ela é chamada hifa cenocítica, né, uma hifa sem septo. E aqui o caso dos fungos pertencentes ao reino protozoa, o talo dele não é miceliado, né, é um talo que a gente chama plasmodial. Então você tem hifa e plasmódio, hifa septada, hifa cenocítica e plasmódio. E essa seria a característica que diferencia os 3 grandes reinos dos fungos que vocês vão encontrar na natureza. E eu dou um destaque para o reino fungi, que apresenta maior diversidade, maior número, é o que a gente chama de fungos sensu estricto. E os fungos, os gêneros de fungos pertencentes ao reino cromista e protozoa, seriam fungos pertencentes, seriam chamados de falsos fungos, tá? Então, o que eu gostaria que vocês... Isso aqui é um marcador, né, para diferenciar fungos pertencentes aos 3 reinos. Hifa septada, hifa sem septo, né, é cenocítica, e aqui não possui hifa, e sim talo, um corpo plasmodial. Para ficar mais fácil vocês imaginarem, né, esse amarelinho seria uma célula de uma planta, tá? Essa laranjada, né? Para ficar mais fácil vocês entenderem o que é o plasmódio, lembrem de uma ameba e como é a consistência dessa ameba, né? Então, ela tem uma fase do seu... A ameba, ela tem um corpo que é um plasmódio, né? Lembrem da pinocitose e fagocitose, esses conceitos de tipo de alimentação surgiram para a ameba, né? Então, por isso, a ameba pertence ao reino protozoa, e aí vocês vão ter gêneros que pertencem a esse reino que tem uma fase plasmodial. Então, eles estão encontrados na água, no ar atmosférico, em todos os ambientes, e é claro que o maior número de fungos na natureza vocês vão encontrar no ambiente solo. Então, eles têm uma grande concentração, uma grande biomassa, né? Uma grande representação do que é a biomassa microbiana do solo. Nesse ambiente solo, sempre vocês vão encontrar uma grande população de fungos, uma grande diversidade. Podem ser tanto parasitas de animais quanto vegetais. Eles são extremamente importantes, como já havia dito, decompositores de material orgânico, e eu vou muito mais além até de material inorgânico.
e eles auxiliam, aqui alguns aspectos positivos, né, auxiliam na produção de vários gêneros alimentícios e industriais, enzimas, compostos químicos, compostos farmacêuticos, além de degradarem alimentos também, degradarem ração, prejudicarem a alimentação animal, né? Então, vocês vão ter vantagens e desvantagens, aspectos positivos e negativos ligados a esses fungos. Eles não fazem fotossíntese, então não tem clorofila, necessitam que o meio forneça substâncias indispensáveis para a sua nutrição. Eles podem ficar, como eu já havia dito, numa condição de decomposição de material orgânico, uma condição de saprofitismo, ou até mesmo ter uma conexão mutualística, como eu falei nos slides anteriores, né, onde você vai ter um favorecimento do fungo, como é o caso das micorrizas. E os fungos têm uma relação, né, antagônica com os vegetais. Então, vocês vão encontrar 80% das doenças que afetam plantas são causadas por fungos. Então, eles coevoluindo com os vegetais, e esse parasitismo é como se fosse um processo de evolução que os fungos desenvolveram no decorrer dos anos, que faz com que esses fungos provoquem danos, provoquem várias categorias, vários tipos de sintomas, e eu colocaria os sintomas morfológicos de grande importância nos vegetais. As doenças de cultivos agrícolas, como também ornamentais, daninhas, herbáceas e até mesmo em plantas nativas, né, os fungos não estão só esses parasitários, esses que têm uma relação antagônica, eles também infectam vários grupos de plantas e não somente plantas cultivadas. Então, dentro de uma floresta, vocês vão encontrar lesões, interações antagônicas com essas várias categorias de plantas, desde uma planta herbácea até uma planta arbórea, provocando sintomas planta cultivada e planta não cultivada. E, consequentemente, eles vão provocar grandes e expressivas perdas econômicas, principalmente porque o homem domesticou as plantas do planeta lá há milhares e milhares de anos atrás, né? O homem começou a fixar residência num determinado local, e ele começou a coletar sementes que eram próximas da onde ele morava. E aí ele começou a desenvolver técnicas agrícolas, e no momento que ele tinha uma grande quantidade de espécies que eram cultivadas, e que ele mais tarde utilizou isso, né, plantava o excedente para trocar com as vilas vizinhas e conseguir trazer desenvolvimento para a sua vila. E assim foi como surgiu a agricultura, né? Então, a partir do momento então, que você tem uma ênfase de produzir alimento para sustentar a sua vila, ele também tinha um outro enfoque, que foi a questão de troca com os mercados que a gente tem com outras vilas, né, que seria o início da comercialização que a gente tem, comercialização de alimentos, e satisfazer essa troca permitia com que um produto que não existia dentro da vila poderia trocar com vilas diferentes e poder satisfazer de uma melhor forma aquele grupo que era responsável pela produção. Então, e hoje ele é representado pelo que a gente chama de comércio interno, né, e comércio externo, comércio exterior, né, a comercialização, que hoje é dada por uma moeda. E essa perda, é claro, vai ter um impacto tanto na questão do mercado interno de geração, o preço do produto dentro no Brasil e o preço do produto fora, né, já que você tem essa questão desses consumidores que têm demandas por esses produtos que são gerados. E se um patógeno afeta, vai afetar essas relações de comercialização com os mercados internos e externos. E, né, quando a gente fala dos fungos, eles podem ter... Ontem eu dei uma aula, desculpe, agora há pouco eu acabei de fazer uma edição sobre biodegradação de compostos xenobiontes, né? Então, a despoluição nós temos várias categorias de fungos que fazem esse tipo de atividade de transformação de vários tipos de moléculas recalcitrantes, moléculas xenobióticas, moléculas que são nocivas para o ambiente e que são frutos, né, da antropização da atividade do homem, né? Nós realizamos, durante a nossa atividade de consumo, geramos
muitos resíduos sólidos, muitos resíduos líquidos, e que dentro da proposta de desenvolvimento, né, sustentável, tanto não só dentro da agricultura, que tem ações que podem prejudicar o ambiente, também dentro das grandes cidades, vocês também têm, existe a parcela, né, de indivíduos, né, de representantes que, pela sua existência, também geram, né, e provocam poluição. Muitos fungos são usados para o controle biológico, né, por várias categorias de interação com, né, fungos, fungos sobre nematóides. Vocês têm biomassas sendo produzidas como bioproteínas, cogumelos que são comestíveis, leveduras utilizadas para panificação, para várias categorias que você tem de uso na indústria. Atividade enzimática promovida por fungos, como produção de alimentos, produção de queijos, geração de enzimas com várias finalidades. A biotransformação, né, como a questão da silagem, que é fruto da fermentação, né, da planta que é picada de milho, que é picada, cortada cedo, né? Você não espera ela ficar, desenvolver o final do ciclo. Na fase vegetativa, corta esse milho, e aí você tem alimento, no que a gente chama de uma categoria de produção animal, que a gente chama de confinamento, né? Então, no momento que você tem esse alimento e vai fornecendo no coxo a silagem. Além disso, você tem vários tipos de produtos, né, de álcools oriundos das transformações de plantas com diferentes fontes de açúcar. Então, cada planta com essas diferentes fontes de açúcar vão originar diferentes tipos de álcools, né, bebidas alcoólicas que nós encontramos. E o pão, que a gente tem a história do CO2, né, a formação do CO2, com a atividade de leveduras, né, a Saccharomyces cerevisiae, fermento biológico, sobre o amido, né, presente no trigo. E aí vocês também têm fungos que são bioindicadores de poluição, bioindicadores de componentes ambientais, relações, né, ambientais importantes. A presença desses organismos, eles vão, nessa população, essa diversidade, ele vai indicar a importância desse componente, tá? Então, então vocês têm usos, né, no sentido de indicação de relações de desequilíbrio ambiental mediados por fungos, que seriam esses bioindicadores. Vocês têm as questões dos líquens, né, que são associações de algas com fungos, e as relações de fungos com plantas, né, com raízes das plantas na rizosfera, que fornecem resistência seca, que fornecem fixação de fósforo, que são indutores de mecanismos de resistência sistêmica, né, na planta. Então, eles podem ter relações importantes, essas várias interações com os vegetais. Além de fungos produzirem hormônios de crescimento, produzirem várias categorias de metabólitos, que também são importantes, né, metabólitos que podem induzir mecanismos de resistência para as plantas, produzirem antibióticos, produzirem compostos que vão inibir crescimentos de organismos que possam ser nocivos. Além, né, a gente sabe que milhares e milhares de anos as rochas sofreram decomposição e intemperismo, né, intemperismo tanto biológico quanto biótico quanto abiótico, e ocorreu a decomposição e a ciclagem, e fez com que originasse os solos. Esses seriam alguns dos benefícios dos fungos. E as desvantagens, né, os malefícios dos fungos, seria a questão de depreciação e degradação das construções, dos monumentos, construções civis, a depreciação, né, de produtos agrícolas, não só produtos agrícolas, mas produtos domésticos, a alimentação que nós temos na nossa casa, ela degrada, porque os fungos, eles estão em toda parte, eles são onipresentes, né, e eles estão realizando a sua função, que é realizar a decomposição da matéria, então, e a ciclagem dessa matéria. Então, a gente, na nossa vida doméstica, nós utilizamos de várias estratégias para tentar desacelerar essa função ecológica desses fungos e bactérias, né?
Eles decompõem madeiras e hidrocarbonetos, né? E aqui os hidrocarbonetos, a gente está falando de biorremediação. Vamos imaginar dos resíduos de petróleo que são lançados no ambiente, vocês podem ter fungos, aí falando de uma relação positiva, de uma vantagem. Mas vocês podem também ter relações de decomposição com um enfoque de desvantagem. Eles podem atacar resinas e lentes, né, microscópios, por exemplo, você sempre tem fungos que crescem, né, a gente sempre precisa fazer periodicamente a limpeza das lentes para que eles não estraguem, né, as lentes dos microscópios. A fermentação indesejada, por exemplo, a ração animal, alimentos, né, então seria uma outra desvantagem, né, você vai ter metabólitos, vocês vão ter micotoxinas que são formadas por alguns fungos, né, como a gente tem aqui, que causam intoxicação, que podem causar mortes, que podem causar cânceres, tem várias funções, várias categorias de micotoxinas que são sintetizadas, produzidas por diferentes fungos. As degradações, né, que estariam ligadas à questão da alimentação, as várias alergias, né, as rinites que nós temos, tem vários tipos de fontes alergênicas, e os fungos são um desses agentes. E eu finalizo essa desvantagem falando, né, dos tecidos vivos, né, tanto em animais quanto em plantas, né, essa infecção por esses fungos e fungos sobre outros fungos, né, eles podem provocar, né, uma degradação desses hospedeiros, animais, vegetais, que é indesejável no momento que ele está presente. Então, existe o caso que eu falei para vocês dos fungos fitopatogênicos em que isso ocorre. Então, aqui é uma tabela, né, retirada, né, de alguns autores, em que vocês dou destaque aqui principalmente aos fungos, as formas assexuais, né, o antigo filo, né, divisão deuteromicota, que hoje é chamado de grupo dos fungos mitospóricos, e aqui nós temos 15 mil espécies conhecidas, e dos ascomicetos, 32 mil espécies conhecidas, né, isso aqui é um dado, né, do início, né, de 2000 para cá, né, e aí vocês vão ter número de espécies conhecidas no Brasil, né, poucas espécies, e dos outros grupos vocês têm lá o quitrídeo, né, zigo, vocês têm números um pouco menores. Faltou aqui a divisão basidiomicota, que também é uma divisão bastante importante, mas aqui o que se refere, né, do ponto de vista filogenético, é que os ascomicetos que perderam sua capacidade de reprodução sexual, eles formaram um grupo, que seriam essa divisão deuteromicota ou grupo incerto dos fungos mitospóricos. Por isso que eles são tão numerosos. E aqui, vocês têm aqui um número de espécies conhecidas pertencente às 3 divisões dentro do reino Stramenópila, ou grupo dos homicetos, né, ou de reino cromista, que vocês vão encontrar. Então, vocês vão ter um número menor, que seriam os fungos em que a hifa aqui é cenocítica, aqui a hifa é septada, com exceção dos zigomicetos, né, e das leveduras, né, que são unicelulares os fungos, e então essa aqui é uma tabela que representa os fungos que são miceliários. E dessas espécies que são conhecidas, apenas, né, existe uma estatística de que apenas 5% da diversidade que existe no mundo o homem descobriu. É claro que com esses avanços de tecnologias do DNA recombinante, de sequenciamento gênico, esses vários estudos moleculares, muita coisa está sendo reestudada, redescoberta, né, rearranjada, e muitas novas espécies, a metagenômica, ela vem aí com um grande suporte para que novas espécies sejam descobertas, utilizando regiões, né, utilizando estudos moleculares, tá? Então, são aclorofilados, de novo, né, voltando ao que a gente tinha falado de características gerais dos fungos, são aclorofilados, eucarióticos, o talo, né, o corpo do fungo vegetativo, a hifa, é o corpo desse fungo eucariótico, são heterotróficos, eles absorvem os nutrientes através dessas hifas, com exceção dos fungos que são plasmodiais, fungos que pertencem ao reino
protozoa, e eles têm os esporos, né, a formação de esporo, que é um termo genérico para os fungos. Eles são unidades que são dispersas pelo ar, né, a disseminação pelo ar. Existem várias formas, né, de disseminação dos esporos desse fungo, e eles são produzidos em grande abundância, os esporos de origem assexual, como eu havia dito anteriormente. Então, quantidade, efeito de quantidade de esporos são produzidos pelos ciclos assexuais. Agora, menor quantidade e maior diversidade são os esporos que são oriundos através dos ciclos sexuais e que, ao mesmo tempo, são esporos de sobrevivência. Então, esse talo pode ser unicelular, a gente já falou, pode ser simples, pode ser plasmodial, nessa talo, né, ou micelial, que é a grande maioria dos fungos. E aí, essas estruturas vão desenvolver os ciclos que a gente chama de estruturas vegetativas e os ciclos de estruturas reprodutivas, sexuais, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, né, são algumas representações dos nomes dados desse esporo. Esporo é um nome, é uma palavra de sentido amplo, que tem vários tipos. E esse esporo, ele pode ser zoósporo, né, que é um esporo assexual. Ele pode ser aplanósporo, né, dos zigomicetos, que é um esporo assexual. Conídeos, que é dos fungos mitospóricos, que é um esporo assexual. Urediniósporo, que é um esporo assexual. O xilósporo seria um esporo assexual, né, exemplificando, né, e reparem que os nomes de alguns desses esporos, eles terminam em ósporos, né, então são variações dos nomes desse propago, que é né, desse esporo, que é um nome amplo, e que cada divisão vai mudar o nome, né, então tanto no ciclo sexual quanto no ciclo assexual, que é isso que está sendo representado aqui, vocês vão ter nomes diferentes. Agora, exemplos de esporos sexuais: oósporos, exemplos de esporo sexual, zigósporo. E aí, o que acontece, né? Ao invés de formar por um processo de uma estrutura reprodutiva, existem estruturas especializadas de resistência que, basicamente, não se enquadram dentro desse conceito que a gente chama de reprodução assexual, reprodução sexual. O que acontece? A hifa, ela é dividida em septos, e aí o que acontece? No meio desse septo, você tem uma parede que fica mais espessa, e essa parede, que pode ser intercalar, né, no meio da hifa, ou na ponta, nas extremidades da hifa, ela pode formar essa estrutura de resistência, ou seja, um clamidósporo, que é um esporo, né, que é uma célula fúngica com uma parede mais espessa, e essa célula fúngica, assim como os esporos sexuais, eles conferem uma habilidade para esse fungo, conferem uma sobrevida maior, uma sobrevivência maior, assim como essas adaptações dos zigósporos e oósporos, que também têm essa característica de terem uma parede mais espessa. Então, um elemento que é extremamente importante como característica geral dos fungos é saber que o mesmo componente da parede celular dos insetos, que é a quitina, é o componente da parede celular dos fungos. Então, os fungos pertencentes ao reino fungi, todos têm quitina, com exceção das leveduras e dos fungos, dos omicetos, que pertencem ao reino cromista, né, ou Stramenófila, que a gente falou agora há pouco. Tá? Lembrem que quitina é um componente da parede, assim como a quitina é um componente da parede celular da grande maioria dos fungos que nós encontramos, tanto macroscópicos quanto microscópicos. Vocês têm lá, agora a gente estudou bactérias, a parede celular das bactérias, né, tetrapeptídeo-glicana, só para vocês poderem imaginar, fazerem uma analogia, né. Então, tetrapeptídeo-glicana é um componente da parede celular das bactérias. E quitina é o componente da parede celular dos fungos verdadeiros. Dos omicetos é a celulose, né? E no caso dos fungos pertencentes ao reino protozoa, como eles são flexíveis, moles, né? A estrutura, ela tem outros componentes quando tem as fases hifálicas, né? Mas ele não tem uma parede celular contida, né, característica, como vocês vão encontrar dessas duas divisões do reino cromista e do reino fungi, né?
E leveduras, vocês vão ter a composição da parede celular dessa levedura, que teoricamente deveria ser composta de quitina, mas não é. Ela é composta de celulose. E aí, essa hifa, como eu falei no início para vocês, e frisei bastante, você tem essa hifa que germina, forma um tubo de penetração, e à medida que ele cresce, ou no material morto, ou no material vivo, na célula morta, né, ou no tecido morto, ou na célula viva do hospedeiro, ele vai ter modificações. E algumas dessas modificações têm funções para esse talo fúngico. Então, isso aqui são todas variações dessa hifa desse fungo. Como os austórios, que eu já tinha falado para vocês, são modificações das hifas que permitem com que os fungos absorvam nutrientes no citoplasma. Então, é uma estrutura de parasitismo de alguns fungos que são fitopatogênicos. Se não é fitopatogênico, ele não vai formar austório. Alguns fungos, eles produzem rizóides, e esses rizóides emanam enzimas que degradam o hospedeiro. Rizóide, existe um fungo chamado rizópos e mucor, que dão em frutos de morango, né, aquele bolor acinzentado. Então, aquilo dali, e que dissolve o fruto de morango, esse rizóide, ele penetra e permite também a absorção do citoplasma dos frutos de morango. É um fungo que dá em alimento, também é muito comum, e uma vez quando ele está presente, ele também produz micotoxinas. Então, se você tiver uma comida infectada, né, um fungo que tem uma alta velocidade de crescimento, eu estou me referindo ao risópolis, ele vai contaminar com substâncias que são prejudiciais à saúde. O hifopódio, né, agora, ele já não é uma estrutura parasitária, é uma estrutura para ancoragem, para fixação das estruturas do fungo, da hifa do fungo, tanto, né, em diferentes tecidos do hospedeiro ou do substrato. O apressório, né, também é uma estrutura para facilitar a penetração, para ancorar também, para aderir à hifa fúngica na superfície do hospedeiro. O coletótrico é muito comum e é um elemento importante para a taxonomia de coletótrico, a forma desse apressório. O escleródio, né, que é uma estrutura de sobrevivência, eu falei para vocês da estrutura de sobrevivência do clamidósporo, e aqui agora a hifa também, ela não está ligada propriamente a um ciclo reprodutivo, mas o escleródio de fungos que são estéreis, né, como risotônia, como esclerotina, esclerotioro, falando da fase vegetativa, né? Sclerotium rhoopsi, as hifas, eles se compactam e formam, e tem um formato macroscópico que a gente consegue enxergar. E esse escleródio é uma massa de hifas compactada que pode permanecer no solo e sobreviver por vários anos. E, para a gente poder finalizar, né, tem outras também categorias, essas seriam as mais importantes. O estroma. Estroma é a mesma coisa que tecido fúngico formado. Então, ele entrelaça, formando uma rede de hifas que tem uma importância para a reprodução e que auxilia a formação de estruturas reprodutivas um pouco mais complexas. Então, tecido fúngico, então associem estroma a tecido fúngico. Então, as cascas das árvores, vocês vão encontrar associados a alguns tipos de substratos mortos a presença desses tecidos estromáticos, que nada mais é que uma massa de hifas entrelaçadas, mais especializada, que vai auxiliar na formação de corpos de frutificação, por exemplo, de alguns gêneros de fungos, como o caso dos ascomiceiros. Então, aqui o rizomorfo seria um outro exemplo, né, que forma um agregado de hifas, né, que se conecta com essa raiz e que vai permitir a sobrevivência, a disseminação, a penetração. Aqui o cordão micelial, que forma também um agregado de hifas, né, formando filamentos visíveis, né, vocês vão encontrar isso para micorrizas, para transporte, permitindo essa função que eu tinha falado para vocês, de transporte de água, e fósforo, né, o nutriente é o fósforo, em que o fungo oferta para a planta, né, o fósforo composto inorgânico. E os corpos de frutificação, que também são estruturas especializadas em que os fungos, eles formam a partir dessa hifa. Então, aquele basidiocarpo, né, que vocês estão observando, eles são estruturas reprodutivas de basidiomicetos, e os apotécios, cleistotécios, pseudotécios e peritécios,
que são corpos de frutificação de ascomicetos, né, os apotécios têm formato de taça, os cleistotécios têm um formato esférico, sem abertura, né, sem ostíolo, os pseudotécios seriam vários peritécios imersos num tecido estromático, que eu falei agora há pouco, num tecido fúngico, e os peritécios seriam, né, corpos de frutificação parecendo similares a uma garrafa com uma abertura para a liberação do esporo. Essas seriam modificações de estruturas especializadas originadas a partir das hifas. E os dois tipos de corpos de frutificação que são formados dentro dos fungos mitospóricos, né, dos celomicetos, né, aqui corrigindo, né, seriam acéfalos e piquinídeos, né, que seriam os coletótricos, os piquinídeos seriam como septória, né, gêneros de fungos que formam um corpo de frutificação também no formato de garrafa, né, e que no seu conteúdo, o tipo de esporo, que é um pouquinho diferente em relação aos peritécios que foram apontados aqui no grupo dos ascomicetos. Então, a unidade de propagação dos fungos são os esporos. Esses esporos contêm um ou mais núcleos, é um elemento de dispersão capaz de gerar um novo indivíduo, ele vai formar uma hifa e um micélio e colonizar esses diferentes substratos. Esse esporo pode se especializar para a sobrevivência através de esporos sexuais, como eu tinha falado para vocês, formar os escleródios ou clamidósporos, né, a partir de micélio vegetativo. E isso vai ser um elemento extremamente importante para a taxonomia, para a identificação. Então, fungos, quando eu falei sobre identificação de bactérias, vocês têm várias particularidades com relação aos testes que a gente chama bioquímicos, os testes chamados baseados em relação antígeno-anticorpo. Para fungos, é um sistema um pouquinho diferente, em que a gente vai olhar ou cultivar em meio de cultura, quando eles for permitido o cultivo artificial, ou observar a morfologia dessas estruturas, tanto esses esporos sexuais e as suas estruturas reprodutivas sexuais, quanto as estruturas assexuais. Lembrando que a base da taxonomia de fungos ela leva em consideração os esporos, as características sexuais dos fungos. Então vocês têm aqui os esporos assexuais, representados pelos zoósporos, aplanósporos, conídeos, e aqui os clamidósporos, né? E esses zoósporos, eles são móveis, os aplanósporos, a diferença entre esses dois esporos assexuais é que os aplanósporos são imóveis, que ambos são produzidos dentro dos esporângios. E os conídeos, eles já são produzidos, né, através de conidióforos ou dentro de corpos de frutificação, como os piquinídeos e os acéfalos. Ou até mesmo as hifas podem se fragmentar e originar, né, os conídeos, como é o caso do gênero Geotrichum, né. E os clamidósporos, eles têm, como eu tinha falado para vocês, uma parede mais espessa e que tem uma função de sobrevivência, assim como as estruturas sexuais. Então, vejam bem, clamidósporo é uma estrutura assexual, certo? E as estruturas sexuais, ele tem uma função de sobrevivência, essa estrutura assexual, assim como os esporos sexuais, né, que vocês vão encontrar, como eu tinha falado para vocês, que eles vão gerar um esporo de sobrevivência também no campo. Vamos falar um pouco sobre esses esporos sexuais, sobre dessa variabilidade que eu já comentei para vocês. Então, várias vezes eu estou tentando repetir para tentar fixar alguns desses conceitos. Então, os esporos, a reprodução sexual, ela vem por uma etapa de plasmogamia, seguido de cariogamia e depois meiose. Então, a plasmogamia, o que é a plasmogamia? É a união de citoplasma. Depois, você tem um pareamento de núcleos haploides, que a gente chama de união de cariotecas de núcleos. E depois, desses talos que são diferentes, né, compatíveis, diferentes ou não, né, a gente chama de um ciclo homotálico ou heterotálico. Então, a cariogamia, né, ela vai iniciar para poder surgir os esporos sexuais, como o ósporo, zigósporo ou até mesmo esporângios de repouso, que são chamados resting spores em algumas literaturas.
A meiose vai originar os esporos haploides, N, como os ascósporos, né, os basidiósporos, os oósporos e os zigósporos, né, que vão se originar por esse ciclo, tá? E depois, dentro dos ascomas, como é o caso, né, aquele grupo, como eu falei para vocês, dos ascomicetos, que são bastante numerosos, eles vão desenvolver, esse slide se refere ao tipo de reprodução típica, eles só, né, a grande maioria desses ascomicetos vão se reproduzir via reprodução sexual. E aí esses esporos vão ser produzidos aqui, né, dentro de corpos de frutificação que apresentam as comas, que a gente chama, morfologias diferentes, tá? Então, antes de eu passar para o próximo slide, quais são os esporos sexuais mais comuns que vocês vão encontrar na natureza dos fungos? Quem são? Basidiósporos, ascósporos, oósporos e zigósporos. Esses são as 4 denominações dos esporos mais frequentes que vocês vão encontrar na natureza dos esporos sexuais. Então, como eu já tinha falado para vocês, agora nós temos aqui um número, né, um número de gêneros, um número de espécies, ó, de protozoários, nós temos 1.541, fungos pertencentes ao reino protozoa, 1.541 espécies, pertencentes ao reino cromista, tá, menor quantidade, 7.760, e aqui, dos fungos que são pertencentes ao reino fungi, tem isso em 95, né, 77.622, eu tenho que pesquisar isso aqui, dentro do último Dictionary of Fungi, né, onde tudo isso que eu estou falando, essas regras, essa categorização dos 3 reinos dos fungos, as atualizações, elas sempre estão no dicionário de fungos, a gente chama de Dictionary of Fungi. Esse aqui foi um dos autores, acho que teve uma segunda edição, que é do Kirk, e tem agora mais uma edição, que também vocês têm algumas alterações, graças a aquelas pesquisas que eu falei para vocês, pesquisas moleculares, que separaram e que eu discuto na aula de Chytridium-micetos, e que eu discuto essas mudanças que ocorreram no grupo dos zigomicetos, né? A gente vai começar a estudar esses 2 grupos aqui. E aí, as mudanças que ocorreram com relação a outras divisões que foram criadas. Aqui eu coloco 4, mas tem hoje, atualmente, existem mais 4 divisões criadas a partir da zigomicota, e aqui mais 2 divisões, né, criadas a partir da Chytridium-micota. E aí essas alterações eu vou colocar para vocês na aula específica de cada divisão. E o grupo dos fungos mitospóricos, nós temos 14.104 espécies, então basicamente ele está dentro desse grupo, mas ele é considerado um grupo incerto, por quê? Porque o sistema de classificação dos fungos, ele considera fungos que desenvolvem um ciclo sexual, e esse é o elemento primordial, importante para a identificação, né, dos fungos, o posicionamento taxonômico desses fungos. Mas acontece que alguns fungos eles não têm um ciclo sexual, como é o caso dos fungos mitospóricos. Então, para esses casos, utilizam critérios para denominação e identificação desses fungos, tá? Desses fungos, baseando mesmo na morfologia dos esporos assexuais, né? Lembrando que esses fungos mitospóricos, eles têm uma conexão, né, com ascomicetos e basidiomycetos, que perderam a sua capacidade de reprodução sexual e formaram um grupo que seria a antiga divisão deuteromicota, os fungos mitospóricos, tá? E esse grupo, né, grupo inseto dos fungos mitospóricos, eles estão subdivididos em 2 subgrupos, né, que seriam os hifomicetos e os celomicetos. Então, é um grupo muito diversificado, vocês podem se tornar especialistas só desse grupo, ele tem muita coisa, muitas publicações, né, chaves, né, para identificação, eles são muito interessantes, a questão da morfologia, a variabilidade morfológica que ocorre dentro desse grupo. Então, nós temos fungos, né, a evolução filogenética, o que aconteceu, né? Então, quando a gente for analisar, né, dentro das árvores filogenéticas, 3 grandes grupos dos eucariotos que né, que existiram, eles têm relações. E lá, né, como se fosse nesses 2 principais grupos, né, do reino Plantae e reino Animalia, você tem os fungos pertencentes ao reino Fungi, né, que estariam como categorias, grupos de eucariotos que meio que coevoluíram, né, em conjunto.
Atrás desses 3 grupos, do ponto de vista filogenético, né, vocês têm lá fungos pertencentes ao reino protozoa, fungos pertencentes ao reino cromista. Os fungos pertencentes ao reino fungi, né, eles têm, né, mais, aqui eu coloquei 4 divisões, mas tem mais divisões, né, aqui o que eu tinha falado para vocês das alterações dentro dos quitridiomicetos. Aqui, mucoromicota e zigomicota seriam as 2 divisões mais importantes de fungos fitopatogênicos, mas existem mais 2, né, 2 divisões importantes, e aqui os asco e basidiomicetos seriam as divisões que a gente chama de grupos dos fungos considerados superiores. E todo esse processo, essa história de evolução, né, em que você tem esses 3 líderes aqui dessa evolução, né, depois você tem uma segunda categoria, uma terceira categoria, que englobaria um fungo. É claro que aqui é fungo, e aqui, é claro, reino metáfita, estudando a botânica, né, e aqui a animalia, seus vários filos dentro do reino animalia. As pragas agrícolas vão estar aqui, né, no filo dos artrópodes, e tudo isso ocorreu há 200 milhões de anos, né, à luz da evolução desses indivíduos. Então, nós temos, das fases que eu tinha falado para vocês, um ciclo, né, que às vezes é conhecido, o ciclo sexual ou não, desses fungos, em que você tem uma fase do ciclo assexual, que a gente chama que seriam os fungos mitospóricos, né, que são os 2 grupos mais numerosos, em que eles se dividem, existe uma divisão das células específicas da hifa, e as células conidiogênicas dos conidiófilos produzem conídeos ou esporos. E aqui as formas telomórficas, as fases sexuais, estariam dentro das divisões ascomicota ou basidimicota, em que né, os ascósporos e os basidiósporos são esporos sexuais, oriundos de plasmogamia, seguido de cariogamia, como eu tinha falado agora há pouco, e a meiose. E aí esses esporos dessas 2 divisões, eles são chamados de basidiósporos e ascósporos, né, formados pela combinação de hifas contrastantes, hifas positivas, negativas, ou seja, dos gametângios positivos e negativos que vocês vão encontrar para esses grupos. Então, o indivíduo, o gênero do fungo, o que acontece para o fungo? Que a forma sexual é chamada de anamórfica, e a forma sexual é chamada de teleomórfica, né? Seria uma representação do ciclo desses fungos. Então, essa reprodução então, é uma variável entre as espécies, e as morfologias são muito diferentes entre si, e aí vocês têm 2 nomes específicos, né, como eu tinha falado para vocês. Então, vocês podem ter, especificamente para os fungos mitospóricos versus alguns, né, ascomicetos e basidiomicetos, vocês têm que são os grandes protagonistas dentro do reino fungi, em que você vai ter um grande número de gêneros e espécies, né, dentro desses 2 grupos, e especificamente para esses 2 grupos, você tem um nome científico para a fase anamórfica, né, como eu tinha falado para vocês, e um nome científico para a fase teleomórfica, né, em que você pode ou não encontrar a sua relação de gênero do fungo dentro do grupo, né, da fase mitospórica, ou da fase assexual ou mitospórica, ou anamórfica, né, ou a fase sexual ou teleomórfica. Então, você vai ter uma outra denominação científica. Então, essa é uma grande particularidade. E aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, como que fica a denominação científica dos fungos dentro dos homicetos? Então, você vai ter o ciclo sexual e assexual, por exemplo, Phytophthora vai se chamar da mesma forma. No caso do Rhizopus, dos zigomicetos, você vai ter lá zigósporo e aplanósporo, que vão ser os esporos que representam essas fases sexuais e assexuais, que são produzidas em diferentes momentos, e que vai ser chamado de mucor, vai ser chamado de Rhizopus da mesma forma. Então, essa denominação, chamar de um indivíduo A e chamar de um indivíduo B, ela só vai funcionar para esses 2 grupos que são mais numerosos. Então, a fase anamórfica vai ter um gênero, vai ter uma espécie, né, que pertence ao grupo dos fungos mitospóricos, e a fase teleomórfica, que vai pertencer ao grupo dos ascomicetos e dos basidiomicetos. Os demais,
é o sistema tradicional que vocês encontram, que esse ciclo sexual e assexual vai se chamar da mesma forma. Somente para esses dois indivíduos. Fungos mitospóricos versus ascomicetos e basidiomicetos, em que vão ter dois nomes diferentes. Vamos ver um exemplo disso? Coletótrimo, por exemplo, é uma forma anamórfica, né? E glomerela é o nome para a forma teleomórfica, que o homem detectou e identificou na natureza. Alternária, por exemplo, a forma anamórfica se chama alternária, a forma teleomórfica se chama lévia. Secóspora, a forma anamórfica ou assexual, e assim, e micosferela seria a forma teleomórfica ou sexual. E assim sucessivamente. Oidium é a forma anamórfica, Erisiphe é a forma teleomórfica ou sexual. Então, professor, então Oídio e Erisiphe, eles estariam geneticamente relacionados no seu ciclo, onde no período de verão, vamos imaginar assim, no período de temperatura em que favorece o ciclo assexual, ele fica formando oídio, e depois, quando você não tem a planta, ou quando você tem um período mais hostil, um período de inverno, ele começa a recombinar geneticamente e desenvolver o ciclo sexual, é mais ou menos isso. Mas eles seriam, em outras palavras, porque morfologicamente são diferentes, eles vão ter dois nomes diferentes para esses dois grupos. Então, aqui, Nectra e Plectosfaera seriam formas sexuais de Fusarium. Graphium é uma forma anamórfica de Ophiostoma. Então, essa ideia é sempre do ciclo sexual, que vai ocorrer nos períodos mais hostis para o fungo, e o ciclo assexual, os períodos em que a temperatura é mais amena, em que ele fica produzindo esporos, né, através dos ciclos assexuais, dos ciclos em que uma hifa forma uma estrutura reprodutiva, que gera esporos, que lança em grande quantidade, em que esses esporos geneticamente são iguais à matriz, à hifa matriz daquela população de fungos. Tá? Então, era isso que eu queria falar, de características gerais dos fungos, né? Dessa forma eu finalizo esse ponto em que eu acabei de enumerar características, vantagens e desvantagens dos fungos, a importância dos elementos morfológicos, e eu acabei agora finalizando, denominando essa relação anamorfo versus teleomorfo que ocorre, né? Anamorfo, relação dos fungos mitospóricos, dos hifomicetos e celomicetos, versus as relações teleomórficas que ocorrem com os esporos, com as estruturas formadas com as fases sexuais das fases teleomórficas de ascomicetos e basidiomicetos, tá? Então, era isso que eu tinha para explicar a respeito de características gerais dos fungos.